Recentemente, autoridades brasileiras descobriram na prática o que significa a palavra soberania quando sanções americanas cortaram acessos ao sistema financeiro global. De fato, 90% dos brasileiros não compreende o verdadeiro significado desta palavra e por que os Estados Unidos não estão atacando nossa soberania, mas sim exercendo a deles de forma técnica e calculada. Eu sou Davi Aragão e este é o Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que traz todos os dias informações de forma objetiva e clara sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. Hoje vou explicar o conceito jurídico de soberania, mostrar como os Estados Unidos exercem a sua sem violar a nossa e revelar por que entender isso é fundamental para qualquer brasileiro que quer ter sucesso nos Estados Unidos. Fique até o final porque vou explicar como essa dinâmica afeta diretamente suas chances de conseguir visto americano e por que a narrativa de ataque à soberania pode estar prejudicando os seus próprios objetivos. Como advogado, preciso começar esclarecendo o que realmente significa soberania. Não é apenas uma palavra bonita que políticos usam em seus discursos. Soberania é o poder supremo de um Estado exercer autoridade dentro do seu território e sobre seus cidadãos, sem interferência externa. Aqui está o primeiro ponto que ninguém está explicando. Soberania não é absoluta. Ela opera dentro de um sistema internacional de regras que os próprios países criam e aceitam. Para vocês terem uma ideia do poder de soberania americana, vou dar um exemplo concreto. O sistema SWIFT, que processa 42 milhões de transações financeiras por dia, opera sob uma jurisdição híbrida, europeia e americana. Quando os Estados Unidos aplicam uma sanção, eles não estão invadindo o território brasileiro derrubando o nosso governo. Eles estão exercendo soberania sobre seu próprio sistema financeiro, suas próprias empresas e suas próprias leis. É importante a gente entender que 88% de todas as transações comerciais globais são feitas em dólares americanos. Isso não acontece por acaso, é resultado direto da soberania econômica que os Estados Unidos construíram ao longo de décadas. Vou tornar isso bem concreto. Quando um banco brasileiro quer transferir dinheiro para a Europa, essa transação provavelmente passa pelo sistema americano em algum momento. Os Estados Unidos têm soberania sobre esse processo porque o dinheiro é deles. São os bancos deles participando dessa cadeia. A diferença é técnica, mas é fundamental. Soberania territorial significa poder absoluto dentro das fronteiras nacionais. Mas existe também a soberania extraterritorial, o poder de regular atividades que afetam os seus interesses, mesmo quando acontecem fora do território. Por exemplo, se uma empresa brasileira usa dólares americanos ou passa pelo sistema bancário americano, ela está voluntariamente se submetendo à jurisdição americana. Isso não é violação da soberania brasileira, é exercício da soberania americana. Imagine a seguinte situação: uma pessoa brasileira é sancionada pelos Estados Unidos. O que realmente acontece? Os Estados Unidos não enviam tropas, não ocupam território, não derrubam instituições. Eles simplesmente proíbem cidadãos e empresas americanas de fazerem negócios com essa pessoa. Isso é soberania pura, um país decidindo com quem seus próprios cidadãos podem ou não fazer negócios. Agora é importante a gente entender a diferença entre ataque e exercício de direitos. Para vocês entenderem a diferença, vou usar uma analogia simples. Se eu, como cidadão brasileiro, decido não fazer negócios com uma determinada empresa, isso é meu direito soberano sobre minha própria vida e patrimônio. Não é ataque à empresa, é exercício da minha liberdade. Da mesma forma, quando os Estados Unidos decidem não fazer negócios com determinadas pessoas ou entidades, eles estão exercendo soberania sobre os seus próprios recursos, não atacando a soberania alheia. Um ataque real à soberania brasileira seria uma invasão militar, o bloqueio de nossos portos por uma força naval, a derrubada do nosso governo ou a imposição de leis americanas em território brasileiro contra a nossa vontade. As sanções não fazem nada disso, elas simplesmente dizem: pessoas e empresas americanas não podem fazer negócios com brasileiros. O Brasil continua soberano para fazer suas próprias leis, eleger seus governantes e controlar o seu próprio território, sem nenhum tipo de intervenção. Agora é importante também a gente entender a reciprocidade da soberania. Aqui está um ponto crucial: o Brasil também exerce esse tipo de soberania. Nós temos leis que proíbem empresas brasileiras de fazer negócios com
organizações terroristas. Temos sanções contra países em determinadas situações. Isso é exercício normal da soberania. A diferença é de escala e alcance, e não de princípio jurídico. Uma sanção americana tem muito mais força mundial do que uma sanção brasileira. Mas agora, deixa eu falar sobre algo que pode impactar diretamente a sua vida. Quando alguém do Brasil fala em resistir à soberania americana ou não se submeter às regras americanas, isso cria um ambiente político que pode prejudicar brasileiros comuns. Para vocês terem uma ideia do poder dessa dinâmica, em 2023, as tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos resultaram em 15% mais rejeições de vistos para brasileiros em certas categorias, como de estudantes, por exemplo. Porém, existe uma realidade diferente para negócios internacionais. Sinceramente, qualquer brasileiro que quer fazer negócios internacionais, conseguir visto americano ou ter sucesso global precisa entender essa realidade. Os Estados Unidos têm soberania sobre o seu próprio sistema, e participar desse sistema significa aceitar essas regras. Isso não é humilhação, é simplesmente pragmatismo. É como, por exemplo, aceitar as regras da FIFA para poder jogar um futebol reconhecido internacionalmente. Mas a gente não pode deixar de entender que oportunidades são perdidas com essa retórica. A realidade é forte, mas precisa ser dita. Enquanto alguns países gastam energia politicamente questionando a soberania americana, outros países estão aproveitando as oportunidades que o sistema oferece. Singapura, por exemplo, se tornou um hub financeiro global justamente por entender e trabalhar dentro do sistema de soberania americano, e não contra eles. Como brasileiros, temos o privilégio de poder exercer nossa cidadania brasileira enquanto participamos do sistema global liderado pelos Estados Unidos. Isso não é uma contradição, é uma estratégia inteligente. Para vocês terem uma ideia dessa oportunidade, existem categorias de vistos americanos específicas para profissionais brasileiros que entendem como trabalhar dentro do sistema legal americano, respeitando ambas as soberanias, é importante. O maior erro que vejo brasileiros cometerem é aceitar a falsa dicotomia. Ou somos soberanos ou nos submetemos aos americanos. Essa é uma visão muito simplista que ignora como o mundo realmente funciona hoje em dia. A verdade é que países inteligentes exercem sua soberania justamente por entender e trabalhar com as soberanias de outros países poderosos como os Estados Unidos. E justamente entendendo esse jogo, existem vários casos de sucesso de brasileiros. Vou dar uns exemplos concretos para vocês entenderem. Dezenas de milhares de brasileiros vivem e trabalham legalmente nos Estados Unidos, respeitando a soberania americana enquanto mantêm o orgulho da soberania brasileira. Eles entenderam que não é um jogo de soma zero. Empresários brasileiros faturam bilhões de dólares todos os anos nos Estados Unidos seguindo as mesmas regras. E isso não os torna menos brasileiros. Pelo contrário, os torna mais bem-sucedidos. É um orgulho, por exemplo, encontrar produtos brasileiros em prateleiras de grandes varejistas americanos. Agora, para vocês que estão assistindo e pensando, será que eu tenho chance de conseguir visto americano trabalhando dentro do sistema de forma legal e estratégica? Sim, e justamente por isso nós criamos uma ferramenta que pode mudar a sua perspectiva. O VisaFi é uma análise gratuita de elegibilidade que inclui o seu perfil profissional com os critérios oficiais do governo americano para concessão de vistos. Em apenas 25 perguntas estratégicas que levam menos de 10 minutos para responder, vocês descobrem quais categorias de vistos podem se aplicar ao seu caso. E não é uma promessa vazia, é uma informação técnica baseada nos mesmos critérios que os oficiais de imigração usam para aprovar os vistos, porque entender o sistema é o primeiro passo para trabalhar inteligentemente dentro dele. Resumindo, soberania não é uma palavra de efeito político, mas sim um conceito jurídico muito preciso e estabelecido. Os Estados Unidos exercem soberania sobre o seu próprio sistema sem atacar a soberania brasileira. E brasileiros inteligentes podem navegar entre ambas as soberanias para maximizar as suas próprias oportunidades. A reflexão que eu quero deixar é a seguinte: será que estamos usando nossa energia para entender e aproveitar o sistema como ele é, ou gastando tempo em debates que não mudam a realidade na prática? Quero muito ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito disso. Se inscreva no canal para continuar recebendo análises técnicas sem polarização política, focadas em dar informações práticas para brasileiros que querem entender como o mundo realmente funciona. Me digam nos comentários, vocês acreditam que é possível ser orgulhosamente brasileiro e, ao mesmo tempo, trabalhar de forma inteligente dentro do sistema global? A opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e não esquece de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo falando sobre tudo que acontece aqui na América. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima.